Oi, boa tarde, gente. Me chamo Letícia. Decidi arrumar de novo. Eu estou no nono AM. Hoje eu vou dar aula para vocês de Direito Processual do Trabalho. E a matéria, hoje vamos falar sobre atos processuais. Deixa eu ver aqui. Notificação. Notificações. Vamos começar falando sobre os atos processuais, como eu estava dizendo. Primeiramente, a gente tem que saber a diferença entre um ato jurídico e um ato processual. Como está escrito aí no slide, o ato jurídico, ele objetiva resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos que possuem efeito sobre a relação jurídica do direito material. Ou seja, o ato jurídico seria o problema em si, seria, por exemplo, o seu direito das horas extras, o seu direito por exemplo, anotação na CTPS. Já quando a gente fala sobre o ato processual, a gente está falando sobre a manifestação de vontade das partes, ou seja, a gente pega esse ato jurídico e coloca ele dentro do ato processual. Uma petição inicial, por exemplo, ele é um ato processual. Direito material coloca dentro dessa petição inicial sobre o que a gente está requerendo, nossos pleitos, no caso, nossos pedidos, e desse jeito surge o ato processual, ou seja, o ato jurídico está dentro do ato processual. Já o processo, ele seria o procedimento, ou seja, o processo é o procedimento no qual você vai conseguir levar o seu problema até o jurisdicionado. No caso, o processo ele é um procedimento, um instrumento no qual você vai conseguir resolver aquela lide sua. E o processo, como escrito pelo Sérgio Pinto Martins, o processo é um encadeamento lógico de atos processuais, ou seja, os atos processuais seriam a petição inicial, a contestação, ou a sentença, como eu deixei aí no, no slide para vocês. Já agora, passando aqui, a principiologia. A instrumentalidade das formas, o que seria? O princípio da instrumentalidade das formas está esculpido nos artigos 188 e 277 do Código Civil do Processo, do novo Código de Processo Civil, ou seja, do CPC. O verbos fala que o artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válido os que, realizados de outro modo, lhe preenchem a finalidade essencial. Ou seja, quer dizer esse artigo? Ele quer dizer o seguinte: os atos processuais, eles não têm uma lei expressa dizendo como você tem que fazer os seus atos processuais, por exemplo, a inicial. Você sabe que você tem que seguir determinadas regras e tudo mais. Porém, cada um faz de uma forma diferente, porque o que importa é o fim. Ou seja, o que importa vai ser se você atingiu aquele objetivo final, que era passar o seu requerimento, aquilo que você estava requerendo na inicial. Ou seja, a instrumentalidade das formas seria o seguinte: ainda que o ato processual seja praticado de modo diverso daquele predeterminado, ou seja, eu fiz a minha inicial, mas diverso aquela regrinha, aquela toda regradinha e tudo mais, daquele predeterminado pela lei, será convalidado pelo juiz caso atinja finalidade, ou seja, por mais que eu não seguir à risca o que pede a lei para fazer uma petição inicial, eu consegui atingir o meu objetivo final, ou seja, mesmo que atinja, então, atingindo o objetivo final, o juiz terá que convalidar esse ato, porque o que importa é o fim e não os meios de como você conseguiu chegar nesse fim, entende? Desde que não cause prejuízo às partes. Se o objetivo visado pelo ato foi alcançado, eventual irregularidade na forma não deve gerar sua nulidade, ou seja, vamos supor que na minha petição inicial coloquei alguns termos em inglês e não traduzi para o português. Isso não vai gerar uma nulidade para as partes, certo? Vai continuar tendo o seu objetivo, o juiz vai continuar. Aquela petição inicial, ela vai seguir o seu objetivo, ela vai seguir o seu fim, o objetivo principal dela. Ou seja, desde que não cause prejuízo às partes,
essa nulidade ela é uma nulidade aceitável, vamos dizer assim. Já o artigo 277, quando a lei prescrever de determinada forma, o juiz considera válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Seria exatamente isso que eu falei para vocês. O ato vai ser validado mesmo que tenha feito de outro modo, porém, ele alcançou a finalidade. Aí na estrelinha eu coloquei que os fundamentos, segundo predeciona o professor Marcos Vinicius Gonçalves, é de que o processo civil não é, não é um fim em si mesmo, mas um instrumento pelo qual se faz valer o direito substancial das partes. Agora, em questão à publicidade. Por força do princípio constitucional, todos os atos do processo, em regra, eles serão públicos. Ou seja, os atos serão públicos, todos vão poder ver aqueles atos, ou seja, aquele processo, no caso. Porém, por exemplo, como diz aí no artigo 107 do CPC, o advogado tem direito a examinar em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independente da fase de tramitação, assegurada a obtenção de cópias ou registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos. Por exemplo, no PJE, se você é advogado, você consegue, nem que você não seja advogado, se você tiver o número do processo, você consegue, como faz, consultar aquele processo em acesso de terceiros, ou seja, os processos eles são em regra públicos. Você consegue ver aquele processo, no caso, exceto quando aquele processo está correndo em segredo de justiça, por defesa de intimidade ou, por exemplo, interesse social. Por exemplo, quando a restrição à publicidade seja uma exigência do interesse público ou social. Vamos supor que o processo que eu entrei, por exemplo, eu entrei com um processo na área do trabalho em relação ao assédio sexual. Poxa, é uma coisa bem íntima da pessoa. Isso sim seria um motivo justo para o processo correr em segredo de justiça, tudo mais. Agora, quando houver dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, por exemplo, já teve um processo que eu estava juntando documentos e alguns documentos eu tinha que juntar em sigilo, segredo de justiça. Depois eu tinha que peticionar explicando o porquê que eu juntei aqueles tais documentos em sigilo, né? Porque quando eu junto em sigilo, a outra parte não vai conseguir ver, quem vai conseguir ver é apenas o magistrado. Ou seja, o magistrado ele tem que tirar aquele sigilo para que a outra parte possa ver. Mas geralmente fazemos isso para exatamente resguardar a intimidade daquela pessoa, daquela reclamada e tudo mais. Agora, em relação aos atos das partes. Conceito. Constituem atos das partes aqueles praticados ao longo do processo pelo autor, real, terceiros intervenientes ou magistrado em relação a direitos ou outros poderes, deveres ou obrigações no processo. Ou seja, tem o autor, tem o réu, tem terceiros, por exemplo, Ministério do Trabalho, ele seria um terceiro interveniente, ou então, geralmente, quando tem a união por conta do INSS, seria um terceiro interveniente no processo. Em relação ao artigo 200, os atos das partes consistentes os atos das partes consistem em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, ou seja, unilateral uma pessoa, bilateral duas pessoas. Vontade de duas pessoas produz imediatamente em constituição, modificação e extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação judicial, ou seja, se eu sou o autor e eu quero... eu entrei como inicial, mas aí eu quero desistir daquela ação. Tá, tudo bem, eu posso desistir, mas, porém, todavia, o juiz precisa homologar essa desistência minha. Já os atos das partes subdividem-se em atos postulatórios, atos reais, atos instrutórios e atos dispositivos. Os atos postulatórios seriam atos de simples requerimento do juiz, por exemplo. O ato postulatório seria a petição inicial.
ao ato postulatório, ou então eu requerer alguma coisa ao juiz, algum requerimento da parte, depende das partes no caso. Já os atos reais são de eventos concretos no processo, tais como, por exemplo, os atos reais seriam o pagamento das custas, quando você tem que pagar as custas. Já os atos instrutórios, sempre que tem essa coisa de instrução, atos instrutórios, tudo que fala sobre instruir, a gente está falando sobre produção de provas, quando você vai produzir as provas no processo. E os atos dispositivos seria manifestação de vontade que visam diretamente a produção de efeitos processuais, ou seja, seria a manifestação de vontade das partes que visam o processo, o desencadeamento do processo e tudo mais. Já os atos do juiz. O juiz representa o Estado, exercício da prestação jurisdicional, certo? Ele constitui a figura por meio da qual se exerce a jurisdição, ou seja, o juiz ele seria aquele terceiro imparcial para resolver aquela lide, aquele em uma heterocomposição, como já vimos anteriormente. E o juiz, ele pode ter os atos judiciais e os atos colegiados. O que seriam isso? Os atos judiciais seriam, no caso, que são considerados monocráticos, seria, por exemplo, a sentença, quando o juiz sentencia um processo. Por que monocrático? Monocrático porque foi feito por apenas juiz. Aquela sentença ela foi proferida por apenas um juiz. Já os atos colegiados, eles seriam quando advierem de órgãos formados por mais um juiz, ou seja, uma decisão colegiada, uma decisão que foi feita por exemplo, os desembargadores, que também podem ser referidos como juízes do tribunal. E, no caso, esses atos colegiados, eles vão ser denominados acordos. Os acordos, eles são colegiados, porque são feitos por mais de um juiz, por mais de um desembargador. Por exemplo, passam por 3 desembargadores para proferir aquele acordo. Porém, no tribunal, antes de passar pelo colegiado, também pode passar pelo relator. O relator seria o magistrado com uma decisão monocrática, porque vai passar pelo relator e ele vai proferir uma decisão monocrática, que você pode recorrer, que a gente vai ver mais para frente, com um agravo interno, por exemplo, que é o recurso que você usa em decisões monocráticas. Os atos podem ser decisórios ou não decisórios, os atos do juízo. Por exemplo, o despacho. O despacho ele serve para quê? Qual que é o objetivo do despacho quando a gente vê no processo? O despacho ele movimenta o processo sem decidir. Como assim? No despacho você nunca vai ter conteúdo decisório. Não vai ter um conteúdo decisório. O juiz não vai decidir alguma coisa no simples despacho. Então, nesse caso, o despacho ele é só para dar um movimento ao processo. Por exemplo, eu entrei com a inicial e o juiz intimou, passou as 48 horas, o juiz intimou a outra parte, no caso, a reclamada. Esse despacho que vai ser feito vai ser, no caso, vai ser um despacho, né? Esse requerimento do juiz vai ser um despacho, porque no caso ele não vai estar decidindo nada, ele só vai estar intimando a outra parte para comparecer em juízo na audiência única. Já as decisões interlocutórias, no caso, as decisões interlocutórias, elas decidem incidentais para sentenciar. Por exemplo, se eu entrei com uma tutela cautelar, uma tutela antecipada, e querendo meu direito liminar, um direito liminar. O que vai ser decidido não vai ser um despacho que vai decidir essa tutela, não vai ser uma sentença, porque não vai ser sentenciado logo de começo, porque não teve todo o processo ainda. Então, no caso, o juiz vai dar uma decisão interlocutória. Decisões interlocutórias têm, sim, um conteúdo decisório, porém não colocam um fim no processo. Já a sentença, ela já finda o processo. Quando tem a sentença, ela finda o processo, seja com mérito ou sem mérito. Como podemos ver aqui nesse segundo slide, as sentenças elas serão terminativas ou processuais ou então definitivas. As sentenças terminativas, o que acontece? Terminativas. A terminativa, ela coloca fim no processo, mas não termina ele, entre aspas. Por exemplo, eu vou extinguir aquele processo sem a resolução do mérito. O que seria isso, Letícia? Por exemplo, eu tenho um processo aqui na minha mão, um processo físico.
Quando o juiz ele extingue esse processo sem resolução do mérito, significa que ele não entrou no mérito, ele não leu o processo. Ele apenas extinguiu esse processo sem a resolução do mérito. Por exemplo, ele não faz coisa julgada material, apenas a formal, apenas a forma dele, que faz a trânsito julgado. Ou seja, se acontecer de extinguir o processo sem resolução do mérito, eu posso entrar com um novo processo, requerendo aquelas mesmas coisas. Porém, eu tenho um tanto de, de opções que eu posso fazer isso. Senão acontece a permissão processual e tudo mais. E as sentenças definitivas, ela extingue com a resolução do mérito, ou seja, faz coisa julgada material e formal, porque o juiz ele vai entrar na matéria e vai ter também o peso de julgado formal. Então, essa seria a diferença entre sentenças terminativas e definitivas. A terminativas, ela termina, mas não por fim, e a definitiva, ela coloca fim, definitivamente. Seria basicamente isso. Já em relação artigo 770, acho que está errado. Coloquei no slide, deixa eu pular ele. Aqui, comunicação dos atos. A citação, a notificação, a gente sabe que no processo trabalhista, a citação ou notificação, elas são a mesma coisa, são consideradas as mesmas coisas. Já no processo civil, não. Citação é uma coisa e notificação é outra. Mas aqui elas são as mesmas coisas. E a citação e notificação procede validamente mediante notificação postal expedida para o endereço do reclamado, fornecido pelo reclamante na petição inicial. Ou seja, quando a gente cita a outra parte para ela, quando a gente está fazendo a citação, a notificação, a gente está chamando aquela outra parte para integrar no processo, certo? E nesse caso, como está escrito ali, a gente protocolou inicial, o escrivão barra secretário, ele tem dentro de 48 horas, ele remeterá essa segunda vida à petição ao reclamado, ou seja, em 48 horas, esse escrivão ele vai citar reclamado, ele vai fazer a notificação da ação de audiência una no caso. Assim, basta que a notificação tenha sido entregue no endereço da pessoa jurídica ou física para que se tenha como absolutamente válido o ato citatório. Ou seja, a citação, basta que aquela citação tenha chego à pessoa e não tenha sido devolvida. Porque muitas vezes acontecia lá na vaga do trabalho de retornar essas cartas, porque é registro postal que são feitas essas notificações, essas citações no caso. Ou seja, é mandado uma carta para o reclamado no endereço informado na inicial, ou seja, você sempre tem que informar o endereço correto da reclamada na inicial. E o juiz vai citar nesse endereço. Quando, vamos supor que chegou lá, o correio não conseguiu entregar de alguma forma aquela carta e devolveu. Ele devolve para a própria vaga do trabalho, onde o estagiário, lá no caso que era eu, ele certifica isso no processo, certifica para os devidos fins que o, a notificação retornou com o motivo, por exemplo, que não se encontra, ausente, mudou de endereço. Geralmente o carteiro ele assina isso na carta. E isso é certificado no processo. Ou seja, assim basta que a notificação tenha sido entregue no endereço da pessoa jurídica ou física, para que se tenha como absolutamente válido o ato citatório. Ou seja, desde que aquela carta tenha chego naquele endereço, ele já foi citado. E de acordo com a súmula 16 do TST, presume-se recebida a notificação por 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus da prova do destinatário. Ou seja, essa, essa súmula 16 fala que depende do reclamado informar que ele não foi citado, que ele não foi notificado corretamente. Eu vi um julgado, uma jurisprudência, no caso, que a empresa comprovou que o nome lançado na notificação dessa carta, nesse registro postal, não coincidia com nenhum empregado da sua empresa, ou seja, ela, como que aquela reclamada estava no processo se ela nem foi citada no começo do processo, entende? E geralmente a reclamada, ela vai ter, como que a reclamada vai saber desse processo se ela não foi citada e tudo mais, entende? Mais pra frente vai acontecer isso e tudo mais.
Ou então também pode acontecer, antes do geralmente, para você citar por edital, que também é uma opção, o edital é o que acontece, o oficial de justiça vai lá e entrega na mão da pessoa. Mas antes disso, o juiz tem de várias formas resolver isso de uma maneira mais célere, mais rápida. Que seria, por exemplo, requerer ao reclamante que informe um novo endereço, que ele procure, por exemplo, de um jeito de informar um novo endereço que pode ser encontrado a ser reclamado. Mas, porém, se não achar o destinatário não encontrado, ele se recusa ao recebimento. Se no ciclo de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolver a notificação ao tribunal de origem no prazo de 48 horas. Como eu falei para vocês, o correio vai pegar essa carta e vai devolver para a vara do trabalho, tribunal, seja onde for, tenha saído essa carta, no caso. E esse servidor, no caso, ele tem que certificar no processo que essa carta retornou. E a citação tem que ser pessoal ou qualquer pessoa pode receber essa carta. Aqui, né, a doutrina do Sérgio Martins Pinto, em sua obra de Direito Processual, ele já diz: se a notificação for recebida pelo zelador ou outro empregado de administração do prédio, onde o destinatário tem residência no domicílio, a consumação do ato, ou seja, independe de quem pegar aquela carta postal, aquela notificação. O que importa é é ela ser entregue, independente para quem seja, ou seja, ela não é pessoal. Qualquer pessoa pode receber, desde que ela tenha alguma ligação com aquela empresa, com aquela pessoa física. Se, por exemplo, por exemplo, vamos supor que, uma hipótese, que a minha mãe, ela tá, ela foi citada no processo e o oficial de justiça, não o oficial de justiça, vamos supor que o correio veio aqui e entregou a carta que eu recebi no lugar dela. Tudo bem, eu sou a filha dela, eu posso receber a carta para ela, porque não é pessoal. A pessoa pode receber, desde que tenha alguma ligação, desde que aquela informação chegue na pessoa principal. Será dessa forma a notificação é considerada válida desde que entregue no endereço correto do notificado, tenha devolução pelo correio, independente da pessoa que receber. Se fosse exigida a citação pessoal, o réu poderia esquivar-se ou tentar frustrar a citação. E mesmo quando cumprida por oficial de justiça, precisa a citação ser pessoal. Ou seja, se o próprio oficial de justiça viesse aqui em casa e me encontrasse, não encontrasse minha mãe, ele poderia conversar comigo sobre falar sobre isso. Porque, como escrito ali, nem mesmo quando cumprido por oficial de justiça, precisa ser pessoal, pode ser para qualquer pessoa, no caso. Vamos supor isso reclamado para embaraço a recebimento ou não é encontrado. Juízes, ele tentam esgotar outras formas antes da editalícia, ou seja, eles tentam de qualquer forma não ocorrer no edital. Igual eu falei para vocês, eles tentam requerer que você informe o nome, endereço e tudo mais. E de acordo com o artigo 841, parágrafo 1º da CLT, a notificação será feita em registro postal como franquia. Se o reclamado criar embaraço ao seu recebimento ou não for encontrado, vai ser a notificação por edital, incerto no jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da junta ou juízo. A citação por hora certa, o que seria isso? Tal citação é adotada quando, por malícia do réu, ou seja, o réu não quer receber aquele correio, então ele fica achando maneiras de não pegar aquela carta. O oficial de justiça não consegue encontrá-lo pessoalmente, sendo legítima a citação com a hora certa. Nesse caso especial, o oficial terá que ter dado a citação no domicílio do réu 2 vezes, em dias distintos e ainda precisa ocorrer suspeita de ocultação do réu, de acordo com o artigo 252 do CPC. Dias e horários dos atos. De acordo com o artigo 770, os atos processuais eles serão públicos, salvo quando o contrato determinar interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 20 horas. Ou seja, os dias úteis seriam de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado, domingo não. Sábado, domingo não é dias úteis. Dia não útil, sem expediente forense, dia útil, há expediente forense. E vamos supor que o prazo útil na sexta-feira. Vamos supor que uma ação na sexta. O prazo vai começar a contar na segunda-feira. Então, se eu intimei na sexta,
como sábado e domingo não são dias úteis, o prazo vai ser começar a contar apenas na segunda-feira. Ou seja, vamos supor que a intimação caiu no sábado. Ele vai ser praticado no primeiro dia útil seguinte. Contados em dias úteis, como que a gente conta os prazos? A gente conta os dias úteis com a exclusão do começo e a inclusão do dia do vencimento. E observação. A Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer e prazo para contestar. Para o Ministério Público do Trabalho, os prazos são apenas dobrados. Por exemplo, assim, tem prazo em dobro. Geralmente não, né? A regra é que temos 8 dias úteis para recorrer. Todos os recursos são 8 dias úteis, tirando o embargo de declaração, que são 5 dias. Então, no caso, a Fazenda Pública ela vai ter o dobro, ou seja, ela vai ter 16 dias para recorrer. Já nós teremos apenas 8 dias úteis. E também é importante informar que, por exemplo, vamos supor que eu recorri e eu recorri, eu vou protocolar aquele recurso nos últimos minutos do segundo tempo. Eu tenho até às 11h59 daquele último dia do prazo para protocolar, que vai ser considerado válido. Ou seja, tem um horário certo para você protocolar uma petição. As exceções. O artigo 770, parágrafo único, diz que a penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz do presidente, ou seja, essas são as exceções que os atos não serão realizados em dias úteis. A penhora, por exemplo, ela pode ser realizada em domingo ou um dia de feriado, ou seja, dias não úteis, porque os dias não úteis seriam feriado, sábado e domingo. Certos atos que não possam ser praticados apenas no horário descrito pela lei, das 6 às 20 horas, o juiz pode autorizar que sejam realizados fora daquele período, por exemplo, quando o juiz entender necessário, ou então quando a força maior devidamente comprovada, ou então quando a dilação do prazo, quando o próprio juiz quer dilatar o prazo. Dilatar o prazo porque ele aconteceu um problema ali, que o prazo está muito pequeno para as partes, e ele dilata aquele prazo, no caso. E agora, como que seria a contagem de prazos? Como que faz essa contagem de prazo? Aqui eu dei um exemplo do recurso ordinário. No processo de trabalho, o recurso ordinário RO, ele tem um prazo de 8 dias úteis. Então, vamos lá. Vamos supor que o juiz ele disponibilizou a sentença no dia 10/4 de 2024, que quando eu fiz esse exemplo era uma segunda-feira. Quarta-feira, no caso. O ato foi disponibilizado, a sentença foi disponibilizada na quarta-feira. Quando que vai começar a contar o prazo? Como eu falei para vocês, a gente exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento, ou seja, a quarta-feira que o ato foi disponibilizado, a gente já exclui. E vai ser contado no dia da publicação, do ato publicado, que é no dia 11. O 10 foi excluído. No dia 11 começa a contagem do prazo. O início da contagem sempre na data da publicação. Então, vai ser quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, são dias úteis. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dias não úteis. Segunda-feira, deu os 8 dias úteis, ou seja, o prazo final será na segunda-feira, no dia 22/4/2024, que a gente vai poder protocolar aquele recurso. E o prazo do vencimento, como eu disse para vocês, vai ser até 11h59 que você pode protocolar aquele recurso, que ele vai ser considerado válido. O PJTI não tem um horário de funcionamento. Se eu quiser entrar no PJTI 1h da manhã, eu vou conseguir. Ou seja, você tem o dia inteiro para você protocolar aquele recurso e tudo mais. E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenha ajudado vocês. E muito obrigada.